bastante fortes, assim, relacionados à meritocracia, ao tecnicismo, assim, uma parte bastante dura da educação, bastante difícil de trabalhar. Eu acho que merece uma atenção, assim, né, dos estudos da psicologia educacional. E acho, assim, que a gente, quando eu vejo as pessoas falarem de formação, me preocupa um pouco a gente depositar muito na formação, na graduação, né? Como se ela fosse uma etapa que fosse conter tudo aquilo que se precisa para trabalhar ao longo da vida, né? Eu me formei na MISC, não fui tua aluna, Eduardo, estava chegando, estava saindo. Mas, assim, eu acho que é muito positiva a mudança da formação e acho que nós, psicólogos que estamos nas escolas, nas instituições de educação como um todo, nós temos que pensar a nossa formação como nós pensamos a formação dos estudantes que estão nas nossas instituições. E nas nossas instituições, eu penso que a gente, né, pelo menos é a perspectiva com que eu trabalho, assim, é de que esse estudante ele tenha condições de saber aprender, né, ele tenha condições de ter crítica, ele tenha competências mesmo, né, para trabalhar com o mundo e descolar um pouco a briga, né, a disputa pelo conteúdo disso ou daquilo. Então, quando a gente discute a nossa formação como psicólogo, eu também me preocupo que a gente se colhe ao conteúdo da psicologia escolar, ao conteúdo da psicologia clínica, né, das áreas. Então, assim, eu tenho também recebido colegas, conversado com pessoas que estão entrando para os institutos agora, mais novinhas que eu, assim, com uma formação mais recente, né? E fico muito feliz, assim, de ver profissionais bastante críticos, que sim, talvez eles não, né? Porque como é que a universidade vai ensinar a receita de toda a situação inédita que se recebe no mundo, né? Para trabalhar? Não é por aí, né? Eu acho que então, assim, mas esses profissionais muito críticos, muito dispostos a aprender, muito abertos ao diálogo e à discussão, né? Que eu acho que é isso que a formação tem que buscar. E uma outra, a minha preocupação daí com a formação, daí eu gostaria de ver qual é a perspectiva de vocês, é que eu vejo o papel do psicólogo, assim, muito ligado, né? Claro, a questão técnica, a questão ética, totalmente colada à questão política, né? Então, assim, o psicólogo, a formação, para mim, ela tem que dar conta, daí, nesse sentido, de que esse sujeito se sinta capaz de participar dos espaços democráticos, né? Com uma voz importante, se sentindo alguém que tem algo a dizer a partir da sua formação, né? E que esse algo, ele precisa participar e atravessar todos os fóruns de participação de uma instituição. Então, me preocupa, né, muito, né, com relação às falas anteriores do que os psicólogos pensam a respeito da sua função e do seu papel, né? Me preocupa muito essa confusão, assim, né, e esse retraimento que às vezes ainda aparece dos profissionais que ficam, né, um pouco mais retraídos em algum lugar, representando um papel de um imaginário, acho que antigo, da psicologia escolar, né, ou da psicologia institucional como um todo, porque eu penso esse profissional como um profissional que está no todo, né, que ele precisa transversalizar os espaços de participação político, né, então, políticos. Mas era por aí que eu queria ouvir de vocês como é que está a experiência nos institutos, né, o que vocês têm ouvido a respeito disso. Começa o teu nome. Bom, Márcia, você que pode nos contar da experiência dos institutos. Eu queria fazer só duas pontuações. Uma, acho que a colega de Guariba, a culpa é da universidade. Eu acho que eu não queria que a minha fala fosse entendida como assim, um saudosismo de uma psicologia escolar anterior. Eu acho que não é isso. É a ideia que a gente tem que fazer novas associações e associações políticas. Porque toda associação, quando tu te associa, sei lá, a uma unidade básica de saúde, escola, unidade básica de saúde, conselho tutelar, ou no caso de você, sei lá, com a formação profissional, com algum empresário, que possa trazer estágios. Tudo isso tem uma dimensão política implicada. O que vai produzir nesses encontros?
Então, a ideia aqui não é de pensar, bom, agora a gente tem que voltar a ter 3 disciplinas de psicologia escolar, mas é como reinventar a própria formação e reinventar a universidade num outro modelo, que não é mais esse modelo. Então, a gente chorar pela psicologia escolar, ou pelas disciplinas, ou pelas 120 horas, ou pelo estágio. E eu acho que, em alguns momentos, a própria universidade tem que aprender a formar de um modo diferente. Eu concordo contigo que a gente está aprendendo juntos. E a gente aprende na associação com vocês. A universidade não tem todas as respostas. Ela vai ter que ouvir essas experiências. Eu acho que a tua fala, teu depoimento de uma autoria, eu acho que é isso que um pouco a Márcia traz, né? Bom, a gente tem que se produzir sujeitos autores nesse mundo, autores responsáveis, tecnicamente, mas também politicamente responsáveis nas suas inserções. Então, isso é um desafio. Eu acho que a universidade não vai nunca cumprir todas as pautas que os psicólogos vão encontrar nas instituições. Por exemplo, vocês não falaram da inclusão, a gente não falou de um monte de coisas, de um monte de questões que vocês encontram. Mas eu acho que não é, o modelo não é mais aquela formação inicial que vai garantir a vida de todo mundo. A gente tem que viver no modelo mais de rede e poder ver que associações são potentes. É um pouco a mensagem que eu tentei trazer. Então, ouvir vocês e trabalhar em parceria é isso que a gente tem que fazer. Os supervisores escolares ajudar na formação. Acho que o Eduardo trouxe uma experiência concreta de como é possível fazer isso. Então, claro que tem várias pautas de escolas particulares, o Brasil é um sistema muito dividido, né? É um dos países onde a educação particular é muito grande em comparação aos outros países. Então, a gente tem uma outra realidade aqui. E quais as posições que a gente assume em relação a isso, né? Então, existem muitas pautas. Só que, realmente, a universidade sozinha não vai dar conta de formar e formar para sempre. Nem essa formação de formar integralmente. Acho que tem responsabilidade na formação, a gente tem que reinventar processos. Eu acho que o Eduardo traz um exemplo de uma possibilidade, mas não existem modelos. A colega achou um caminho por uma via epistemológica, teórica, o Eduardo está num outro caminho e cada um de vocês pode achar diferentes associações interessantes. Então, não é uma questão de individualismo, mas é uma questão de uma autoria numa rede. A gente sempre... Ela teve uma rede. Ela teve um professor que é o mestre, ela teve a universidade, os professores que ajudam. Então, sempre a gente tem, é o que é, e uma rede que nos sustenta. E como valorizar essas associações dessa rede. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender a fazer junto. E a universidade está aberta a fazer parte da rede. A gente não quer dizer para vocês como é que vocês têm que ser psicólogos escolares. A gente tem que fazer isso em conjunto, tem que produzir em conjunto. Então, fazer parte da rede eu acho que é mais importante e a gente aprender a construir conhecimentos em conjunto. Acho que essa é a mais... Acho que depois... eu acho que também está em curso uma reforma do ensino médio muito importante, que daí vai juntar com a coisa do ensino técnico e politécnico, né? Você sabe, né, que já está no segundo ano de implantação no ensino médio, então já está mudando, e a questão do ensino politécnico e técnico está na pauta, eu acho que junto com as IFES também, que são uma nova realidade. A gente tem que aprender junto como trabalhar essas questões. Então, seja bem-vinda à rede. Pois é. Fiquei pensando também, há 20 anos atrás, saindo da PUC, nós também dizíamos, não sei nada. Não é? A gente chegava nos estágios, e agora? O que eu sei? Eu não sei se a psicologia escolar que eu aprendi há 20 e tantos anos atrás é muito melhor do que eles veem hoje. Mas todo um contexto educacional mudou, empobreceu.
Hoje os nossos alunos chegam muito diferentes, e esses alunos que passam pelas escolas. Então, eles não aprendem a ser alunos quando chegam na universidade. Eles já desenvolvem modelos, né, de aprender, de pensar, de construir conhecimento nesse percurso escolar. Isso está diferente. Né? Então, o que eu vejo, eu concordo plenamente, né? Com certeza a gente não vai ver todas as possibilidades dentro da universidade. Gente, vocês também sabem disso. Quem é que viu todos os modelos, todas as possibilidades? Quantas fragilidades a nossa formação tem? Mas eu vejo hoje os professores, pelo menos no contexto que eu conheço, muito empenhados, né, em aprender. Hoje os professores não dizem, eu sei. Hoje os professores estão dizendo, estou aprendendo, né? É em rede, é em pesquisa. Os processos de inclusão nós aprendemos junto com os pedagogos, né? Discutimos juntos. A universidade, por exemplo, tem um serviço que é o NAC, que é o Núcleo de Atendimento aos Alunos. Ali tem o psicólogo, o pedagogo, enfim, outros profissionais, né? De fato, a rede constrói. Claro que tem deficiência. Por exemplo, a discussão sobre inclusão na formação, na graduação, ela deixa a desejar. Né? Agora, das instituições públicas e privadas, essa discussão existe. Tá? Mas eu falei aqui de uma opção, né? Enquanto professor, dentro de uma perspectiva universitária e também entendendo que o contexto educacional, por exemplo, das escolas públicas, principalmente do Estado, diferente dos municípios, que tem um investimento diferenciado, né, na psicologia dentro da educação, o Estado está muito empobrecido, inclusive do diálogo. Quantos psicólogos hoje estão dentro do Estado, né, discutindo na educação com educadores? Então, essa foi uma opção. Tá? E a outra questão que foi levantada aqui, acho que são várias, e realmente para nós todos, mas eu fiquei pensando que nós todos somos atores nesse processo. Né? Quem está na supervisão de estágio, quem está na ponta, quem está na universidade, o que eu tento fazer é encantar, talvez, sabe, um pouco os alunos para essa perspectiva de trabalho, que não é só trabalho, é uma perspectiva profissional, é um pensar, é um fazer, né, nos processos de educação. Então, e os alunos, e eles perceberem que esse é um processo complexo mesmo. E de fato, algumas questões ficaram, a professora Cresci levantou isso muito bem. Em algum momento, parece que a discussão de psicologia escolar, ela ficou, talvez institucionalista demais, né? E eu pergunto para os alunos, bom, mas vocês também vão ser questionados sobre processos, sobre aprendizagem, por exemplo, né? Sobre funções cognitivas. Pouquíssimos psicólogos, né? Claro, a gente tem as disciplinas que vão fazer essa discussão, mas se a gente não buscar depois, né? Então, eu acho que esse empobrecimento, a prima pobre, nós deixamos esse trabalho empobrecido. Nós deixamos, né? Realmente você vai perguntar muitas vezes para um psicólogo escolar sobre processos de aprendizagem, ele não sabe. Tá? Nós empobrecemos também, mas também é uma carência. Eu converso com um colega da Federal de Santa Catarina, também da área escolar. Às vezes é fraco. Ou a questão teórica, por exemplo, da psicologia escolar, ela vem de realmente várias vertentes, né? Nós não temos quais são os fundamentos, né, teóricos da psicologia escolar. Bom, pode vir da psicologia do desenvolvimento, pode vir da institucional, da própria clínica, né? Ela é vastíssima. Tem a discussão da inserção numa instituição privada, numa instituição pública, mas esse é o processo de construção. Mas eu acho que cabe às universidades tentar encantar o aluno para esse processo de trabalho, até porque o que nós percebemos é que a educação se desencantou. Os psicólogos, não tem nas escolas, lá na região tem psicólogos nas instituições privadas. Mas também as instituições privadas, elas foram, acho que muito também por medidas econômicas, né, cortando os psicólogos. Aí tem, não sei, tem um orientador, na instituição privada, mas ele pode conversar com o aluno. Claro que a gente sabe que não é. Mas também existe uma lógica de mercado. E a gente tem que resgatar
com fundamento essa posição, né? Com fundamento a importância desse profissional. Tá? Mas reencantar o desejo pela educação em um contexto em que a educação está desencantada. E eu digo para vocês, os nossos alunos, não vejo os nossos alunos assim também tão voltados para a clínica. Nós temos duas ênfases, uma em processos clínicos e outra em políticas públicas. Muitos alunos, né, fazem suas escolhas por outros campos de trabalho, que não só a clínica. Eu queria só assim também pegar a palavra da Simone, né, sobre encantamento. Eu brinco com meus alunos que se tu entra em escolar, tu presta atenção porque é vício. Uma hora que tu entrou, tu não sai mais. Não sei se quem trabalha aqui há algum mais tempo sabe disso, né? Eu também trabalho em clínica, mas escolar realmente encantador. Eu dei aula, tive o privilégio de dar aula na PUC até semestre passado, né? Alguns alunos aqui eu tenho o prazer de rever, e quando eu começava, e tem muitas cadeiras de psicologia escolar na PUC, deixa eu só fazer também esse detalhe, né? E eu dava aula em todas, por isso que eu sei. E aí eu brincava com eles quando chegavam em processos educacionais, né? É um nome bonito para psicologia escolar, tá? Aí eu dizia, bem-vindos, finalmente vocês chegaram na melhor disciplina da faculdade, né? Mas depende do que tu passa, né? O quanto tu é apaixonado enfim, pela tudo que tu faz, né? E à medida que tu vai contando, eu digo que a gente em escolar, a gente faz tudo, né? A gente faz clínica, a gente faz institucional, a gente faz, eu trabalho, eu até hoje só não fiz hospitalar ainda, mas as outras áreas, tu daqui a pouco né, tu joga no gol e no ataque. Eu acho que é um encantamento da psicologia escolar isso, né? Mas enfim, só queria... quanto à inclusão também é muito novo. Eu acho que a gente se exige um pouquinho demais, né? Assim, é nova, a lei é nova, assim, historicamente é uma coisa muito nova, e é vocês que vão dizer como é que se faz. Escrevendo, coisa que a gente não faz, né? Escrever as suas experiências, passar adiante, acho que, né, é um problema brasileiro, não só nosso, assim, desse segmento, né? Mas a inclusão é uma coisa que nós ainda estamos incluindo dentro da inclusão, né? Então leva algum tempo para a gente conseguir absorver isso e formar alguma ideia mais clara, faço isso, faço aquilo, faço aquele outro, porque, como tu diz, a inclusão são diversas inclusões que tem que se fazer, então não tem assim, para isso, para aquilo. Estou pensando assim, quanto ao conselho aí, que eu também sempre briguei muito com isso. Pô, onde é que eu estou nesse conselho, que eu pago uma grana todos os anos, né, cá entre nós, aqui entre nós, tá, que não nos ouça, e onde é que entra a psicologia escolar daí? E aí, por isso que eu fiquei muito contente, né, a Rosa sabe disso, né, a Simone também, nas nossas reuniões aqui, só que nós temos que vir. Um pequeno detalhe, né, nós somos o conselho, né, aqui eu não vou fazer, não faço parte de chapa nenhuma, nem sei quem vai ser, tá, eu sei que tem um processo aí, mas nós aqui hoje, né, é um frio desgraçado, né, bem que a gente podia estar dizendo em casa, né, a Simone escolheu a dedo, como boa carioca que ela resolveu pegar um dia frio, mas nós estamos aqui, entendeu, e estamos questionando isso, e eu acho que a gente tem que se parabenizar, nós mesmos, por estar participando desse momento, que o Conselho abriu espaço, e eu sou testemunha do trabalho da Rosa, especialmente com a Simone, né, nessa luta, né, e nós temos que aderir a esse movimento brasileiro que está tendo aí, né, de reivindicar espaços e tal, e nós que temos que fazer esse conselho, e afora isso, uma coisa que não foi falada aqui, eu pensei que ia falar muito, da lei, né, que está sendo aprovada. E isso não, ainda não, mas está sendo aprovado, nunca teve antes. Já passou por mais uma comissão, né? Isso aí, quem mexe somos nós. Aí esses tempos, eu acho que foi até a Simone que me deu o dado,
me corrige se eu estiver errado, e é uma lei com duas profissões, né? Nós e assistente social, né? Bom, vocês devem conhecer, não vou entrar no mérito. Mas nós somos 15 mil psicólogos, alguma coisa assim, no Brasil todo, e tinha pouquíssimo, proporcional aos 15 mil psicólogos, eu não sei se chegava a 5 mil assinaturas pró essa lei, né? Então são coisas que eu fico pensando, onde é que nós estamos, né? O que nós estamos fazendo por nós mesmos, tá entendendo? Estou eu aqui pensando. E eu concordo com a Maria Fernanda, eu não acho que nós somos primo pobre, acho que já foi, viu? Eu acho que é complexo de primo pobre, sabe? Nós temos que nos tratar. Não, eu digo por que isso? Justamente pela procura, não sei se eu tenho esse privilégio de estar vendo essa procura, sabe? De onde que a gente acha coisas sobre psicologia, né? Educacional, escolar, enfim, coisas assim. O número eu também era supervisor lá na PUC, né, até esse mês passado, o aumento a Renata concorda comigo, né, de alunos buscando estágio, né, e sei eu, assim, apesar de que, por exemplo, nós lá vou ter que falar pela PUC, assim, porque trabalhei lá, então, e é bem recente, o grande número de escolas que recebem nossos, eu ainda não sei de lá, os estagiários da PUC são escolas particulares. O Estado não tem desvio de função, que é uma barbaridade, né, do meu ponto de vista, né, com isso. Ainda bem que tem os desvios de função, mas eu quero dizer assim que não é um psicólogo, é alguém um professor que tirou psicologia, então vai assumir esse cargo, né. E essa lei vem contemplar uma mudança nesse setor. Até porque eu vejo, assim, eu estou me lembrando algumas escolas particulares aqui que contratam o psicólogo, às vezes como orientador e tal, mas a orientação já não tem mais faculdade, praticamente. Então a gente tem que pensar nesse mercado de trabalho, tá entendendo? Então, a psicopedagogia, que também nós não falamos antes, está entrando, eu achei bem pertinente, tem um espaço aí, mas que nós estamos começando a nos adonar. Eu não tenho uma visão tão negativa, sabe? Eu tenho ao contrário, eu estou achando que a gente está começando a se mexer e ter espaço e cutucar, assim, essa questão toda. E eu só queria eu fiquei pensando nessa queixa toda, se também não parece a queixa das escolas, sabe? Professor, não pode coitado, não que não seja, não estou dizendo que não. Mas, inclusive até a nível financeiro, gente, nós fizemos ao menos, quando eu começo o processo educacional de 2, nós começamos fazendo cálculo de salário, para tirar essa ideia de primo pobre. Lógico que eu sempre quero ganhar mais, é óbvio, né, gente? E tem escolas particulares que pagam melhor, tem outras que não pagam tão bem, mas isso é mercado, né? Mas se a gente for nos comparar com um aluno que sai e vai buscar uma empresa, tira um couro do psicólogo e tem muito menos regalias e não é tudo isso não. E para a gente formar uma clínica, e aqui certamente tem muitos psicólogos clínicos, o gasto que se tem, né, em termos de consultório, enfim, tudo que comporta junto, não sei se nós somos tão pobres assim, tá entendendo? Eu acho que a gente tem que botar na ponta do lápis. O que não impede da gente sempre querer mais, né? Mas eu queria dar um enfoque um pouco mais positivo a isso aí. Eu acho que a gente está num momento rico e aqui nós somos representantes disso, né, de nos mobilizar e, enfim, e nos encantarmos, né? Eu acho, assim, que as faculdades, na sua maioria, não dão o encantamento da psicologia escolar. Eu compacto, acho, com todo mundo, assim, desse prazer de trabalhar com escola, né? Enfim, eu acho que alguém aqui queria falar também. Só para passar aí para a Marília, eu só queria... Obrigada, agora foi? Eu só queria dar uma comunicação assim, de organização. Primeiro, para explicar para vocês que eu tomei a liberdade de não interromper, né, a troca que estava acontecendo e não seguir a nossa programação,
porque era exatamente isso que a gente estava buscando com esse momento, tá? Então, e aí a ideia, a proposta que eu gostaria de fazer para os participantes, se vocês aceitarem, enfim, seria da gente, né, continuar nessa troca dessa forma, talvez terminar um pouquinho antes, se for o caso, ao invés de retornar 1h15, retornar 1h, e aí, se mais pro fim da tarde tivermos a oportunidade de incluir a questão do GT, a gente então inclui. É uma proposta que eu gostaria de fazer, só queria ouvir a opinião de vocês, para saber se a gente pode seguir assim. Podemos? Então tá bom. Bom dia, todo mundo falando, fiquei com vontade de falar também, porque eu ocupo 2 lugares. Uma, né, vários lugares a gente vai ocupando a vida profissional, mas trabalhei 10 anos como psicólogo escolar, então muitas das coisas que as pessoas estão colocando aqui era que a gente ia buscar muitas vezes nos eventos mesmo que a gente ia de educação. Por outro lado, sou professora universitária também, trabalho em supervisão de estágio, como algumas pessoas se colocaram aqui, né? E estou na APE também, né, que é a Associação de Psicologia Escolar. Algumas coisas que foram sendo colocadas, alguns pontos que, assim, em relação à formação que a gente tem discutido, um deles é até que ponto o aluno escolhe a área clínica. Tá? Às vezes as pessoas ficam meio incomodadas com isso, porque o nosso currículo ele é totalmente voltado para a área clínica. Não conheço o currículo de vocês, mas a nossa universidade, nós fizemos um levantamento, lá a gente dividiu em área clínica, da Universidade Estadual de Maringá. Lá a gente tem área de fundamentos, área clínica, área escolar e área de trabalho. No nosso levantamento a gente viu que a área de fundamentos tem uma boa carga horária, que eu acho que tem que ser, fundamentos né, tem que ter uma carga horária muito grande. E depois a gente tinha, assim, praticamente a área clínica tem um terço a mais de disciplinas do que da área escolar. Então a gente vê que, na realidade, a opção pela educação não acontece, porque o currículo direciona muitas vezes os alunos para essa intervenção. Então a gente tem poucas oportunidades de discutir a psicologia escolar mesmo no âmbito da universidade. Por outro lado, também fico pensando nessa questão da discussão, né, da prima pobre, dos primos pobres da psicologia, porque o trabalho exige muita complexidade, né, um trabalho complexo esse da área de educação, como vocês mesmos colocaram aqui, né, em várias situações. Porque nós temos que lidar com a especificidade da escola, que é o conhecimento. Com a especificidade que é o aluno se aprender, né? O professor ensinar. Por outro lado, a gente lida também com as relações humanas, a gente lida com a organização da instituição. A gente lida com os pais que nos procuram a todo momento, a gente lida com os encaminhamentos, a gente lida então com muitas dificuldades mesmo, que às vezes, me parece, dificultam um pouco a entrada do aluno nesse sistema complexo mesmo, né? Então, me parece que nós nem sempre estamos... essa sedução, esse encantamento que a gente está fazendo, ele é difícil porque as forças são adversas. Então, a gente caminha, né, trabalha com os alunos, nas disciplinas, trabalha no estágio, mas é bastante complicado porque, historicamente, a psicologia é clínica mesmo. Nada contra o trabalho clínico, né? Só estou questionando que a gente tem uma vertente muito forte, né, e que não é a mais remunerada também. Você falou de remuneração... a pesquisa que o pessoal do GT de Psicologia Organizacional, eles fizeram a pesquisa, né, o ano retrasado, me parece, e é a área que está sendo menos remunerada. Não é? Eles fizeram esse levantamento, uma pesquisa muito grande. Então, esse é um ponto. Por outro lado, um outro ponto também, que a Cleci colocou, e concordo com ela plenamente, é que nós deixamos muitas vezes, em função das críticas que a gente vem empreendendo em relação à psicologia escolar clínica, nós deixamos de ocupar o espaço de entender como o aluno aprende, de trabalhar com as dificuldades escolares. E esse espaço acabou sendo ocupado pela psicopedagogia. Talvez ocupado muitas vezes de forma, naquela forma justamente que nós questionamos que era feita, né? Então a gente vê que o movimento não está parado, né? Você colocou, só queria dar uma informação. Há um mês atrás, teve uma audiência pública na Câmara de Educação, em Brasília, justamente para discutir a regulamentação da profissão do psicopedagogo. Então, não está parado, está um movimento bem grande. Naquela sessão tinha uma representante, a presidente da Associação de Fonoaudiologia, uma representante da ANPEP, do Conselho,
e a mesa toda se posicionando contrária, somente a presidente da Associação de Psicopedagogia que estava favorável. E a gente viu que, enquanto a gente acompanhou o movimento da aprovação do psicólogo escolar, muita resistência, lá entre os políticos que estavam presentes, pelas falas que eles fizeram, eu vi apoio à psicopedagogia. Então é bastante complicado mesmo, porque eu acho que nós muitas vezes deixamos de fazer algumas coisas na escola, de olhar o cotidiano da escola, ficamos na crítica, que foi fundamental para o nosso trabalho e que agora a gente tem que retomar. Então, tudo isso que está sendo colocado hoje aqui, né? O que se faz nem sempre é divulgado, né? Nem sempre chega até as pessoas. Me chamou a atenção quando a Simone colocou no começo, né? O que o psicólogo faz. Eu acompanhei bem de perto a aprovação desse PL na Câmara de Educação, da inserção do psicólogo e da assistente social, que aconteceu, a aprovação aconteceu agora no dia 10 de julho. Então a gente foi para Brasília algumas vezes para acompanhar as discussões. E o complicado é que nós temos que falar o que o psicólogo faz, não é só para o político, porque ele também não sabe. Mas a gente tem que falar para os nossos companheiros de trabalho, de área, sabe? Então a gente tem que estar o tempo todo explicando. Eu fiquei assim bastante desanimada com todas essas conversações, porque mesmo entre a gente, entre os psicólogos, a gente tem que o tempo todo explicar o que faz o psicólogo na escola, talvez porque existe pouco espaço para discutir isso na formação mesmo, né? Enfim, mas o PL foi aprovado. O ganho desse PL, me parece, foi que em nenhum momento se discutiu o mérito da questão. Em nenhum momento aqueles políticos, então a Associação de Dirigentes das escolas municipais estavam lá, né, representando os prefeitos. A gente teve o próprio MEC, em nenhum momento foi discutido o mérito, a importância do psicólogo estar na escola. Tá? Mas a questão era, quem iria pagar a conta? Quem vai pagar essa despesa? Então não foi discutido o mérito, foi discutida a despesa. Então assim, acho que foi um avanço, conseguimos passar. Mas o tempo todo eles queriam nos atrelar ao sistema de saúde. Queria que a gente estivesse na saúde, porque daí a conta não era paga pela educação, né? Por outro lado também, queria que colocasse a gente na saúde, porque daí, porque eles têm uma compreensão clínica do nosso trabalho mesmo. Para a gente explicar que o nosso trabalho é institucional, que a gente tem que estar vinculado ao projeto político-pedagógico da escola, que é o que prevê esse PL, foi muito difícil. O que eles queriam? Aprovar um projeto de lei que começou em 2000, que aliava a gente ao SUS. Eles queriam voltar aquele projeto que foi inicial, e depois, em 2007, teve toda uma discussão com o Conselho Federal de Psicologia, a BEP, a Sociedade de Ensino de Psicologia, a GRAPE, onde a gente sentou e reescreveu aquele primeiro documento. O tempo todo brigando, porque eles queriam voltar aquilo lá. Então, assim, me parece que é uma questão complexa mesmo, mas a gente está avançando, avança e recua, dá 2 passos para frente e para trás. Mas que me parece que o processo de transformação é esse mesmo. Então, acho que a gente tem, assim, ganhando muito espaço, a gente vem ganhando muito espaço na psicologia vinculada à educação. Tem sentido isso na associação. Pelas demandas que tem, você mesmo colocou, né, as demandas que tem de curso de formação na área da psicologia escolar. Então, me parece que a gente tem conseguido esse espaço, né, ampliar esse espaço cada vez mais. E que nós precisamos mostrar mesmo a que viemos, o que nós estamos fazendo. Por isso que eu acho importante, né, essa roda de conversa aqui, como cada um foi se encontrando nessa área, né, porque eu acho que a gente precisa falar o que a gente tem feito, porque as pessoas não estão sabendo mesmo. Precisamos divulgar mais o que é essa psicologia atrelada à educação. Acho que esse é um ponto fundamental. Posso falar uma coisa? Eu acho que ela está circulando aqui. Talvez como professor também penso que isso é super importante, né, da formação. Porque afinal de contas, não sei, como se forma um psicólogo escolar? Forma. Essa palavra também acho bem inadequada. Né? Mas nós conseguimos muitas vezes falar o que a gente faz. Tá? Então parece que a prática, né, vai instrumentalizando. E com certeza ela é importante, mas eu não acho que ela seja suficiente. Né? A gente não esgota um modo profissional de ser e fazer simplesmente descrevendo a nossa prática. Né? Mas como é que tu fundamenta, etc, etc. Bom, daí nós escutamos isso. Poucas disciplinas instrumentalizam. Mas vamos ver o rol de disciplinas. Por exemplo, processos grupais. Não instrumentalizam o psicólogo escolar. Psicologia do desenvolvimento.
os processos básicos. No nosso curso temos disciplina sobre estudos da cognição. Então, quando ele chega na disciplina que tem um nome, psicologia escolar, mas ele tem que ter, na verdade, um rol de disciplinas que instrumentaliza o psicólogo. Exato, tem que fazer link, né? Mas isso sim, lá nas práticas, nós vamos aprender a pensar também como se faz. Né? Aprender a pensar como se faz. Isso, daí tu gerencia essas coisas todas. Mas tu esperar que tenha uma disciplina, essa é a psicologia escolar, aqui nós vamos formar o psicólogo escolar. Eu acho que isso até seria, enfim, um reducionismo, né? A gente é um equívoco à complexidade. Eu acho que a nossa formação é da complexidade. E tu tem que agregar não só instrumentos, pessoal, mas modos de pensar. Bom, em primeiro lugar, quando eu falei da prima pobre, eu não falei de salário, e graças a Deus eu estou bem satisfeita com o meu salário. Tá? Não falei em salário, eu acho que eu fui bem mal interpretada. Quando eu falei exatamente o que tu falasse. Nós estamos ainda atrás de uma lei que implemente a psicologia nas escolas. Estou acompanhando, acho que é muito bom. Então, acho que o nosso município já sai na frente, porque quando eu entrei lá eram 2 psicólogos, nós temos 6 para uma população de 8.500 alunos da rede municipal. Mas olha, entenda só, nós temos 18.000 alunos da rede estadual, uma psicóloga, que foi puxada, puxada, como se diz, ela não pertence ela é da Secretaria da Saúde, mas ela não trabalha na saúde também. Mas ela não pode mais ser considerada psicóloga escolar da... Ela é cedida, exatamente. Então ela atende numa escola estadual e sabe o que ela faz? Ela faz triagem. É a única coisa que ela consegue fazer. Uma excelente profissional, mas que é isso que ela está fazendo. Então, eu acho que sim existe reducionismo quando a gente está pensando na psicologia escolar. Eu nunca falei, não foi minha intenção de eu dizer que os currículos empobreceram sim, mas eu acho que a psicologia clínica consegue fazer muito mais links. E acho sim que há uma indução, se não velada, muito aberta para essa área. O que acontece? Não é cobrado das pessoas que elas tenham uma formação mínima para abrir um consultório. Mas com este novo currículo, as pessoas não fazem um estágio em psicologia clínica, com a ênfase anterior, e eu não estou sendo saudosista, eu tenho certeza que não, mas eu acho que a gente saía um pouquinho mais preparado. E eu acho que ao longo desses anos, eu também fui buscando sempre mais, e a gente tem que buscar. Eu acho que em qualquer área, não é só na área da psicologia, mas em qualquer área, porque a gente só vai se sentir preparado se a gente buscar. E outra coisa, professor, pesquisa. O que nós temos de pesquisa na área da educação? Enquanto a gente tem pesquisa na área organizacional, nós temos pesquisa na área clínica, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental, uma área que tem muita pesquisa, nós não temos pesquisa em outras áreas, tanto quanto nessa área, por exemplo. Então, assim, precisamos sim nos engajar em pesquisa, mas precisamos que as universidades, porque as pesquisas, elas têm que partir das universidades, propor, instigar os alunos também. E assim, e só para complementar, quando eu falo em prima pobre, o único curso de formação em psicologia escolar é este curso. Então,
é nesse sentido que eu digo que a gente... É muito bonito o discurso de vários colegas aqui, mas ainda temos um pequeno grupo se preocupando com uma área tão importante, que eu sempre digo, é a área que abrange tudo, e tu esqueceste da psicopatologia. Né? Temos muito das psicopatologias dentro das nossas escolas, que estão lá. Sim. Muito obrigada. Eu só queria me manifestar como estudante de psicologia, estagiária de escola, colocando aqui que eu acho que a opção hoje em dia que o estudante tem, a questão da formação, nós temos a opção de escolher estar na escola. Nós não estamos na escola porque, ai, que saco, eu tenho que fazer a psicologia escolar. E eu acho que hoje em dia a gente fez um trabalho de psicologia escolar com a professora Josiane, em que a gente entrevistou psicólogos em escola. E eu acho que 80% respondeu dentro da trajetória, que é uma das questões que a gente pergunta, que eles estavam lá porque aconteceu de cair na psicologia escolar. Eles foram fazendo e a vida deles levou eles para a escola como psicólogos escolares. E eu acho que hoje a gente tem a oportunidade de sair da faculdade sabendo que queremos ser psicólogos escolares. Eu, pelo menos, tenho visto isso com vários colegas e pessoas que vão à procura de estágio na psicologia escolar porque querem trabalhar com psicologia escolar. E eu acho que nós temos que ser selecionados e não escolhidos. E a gente está lá sem saber muita coisa, mas a gente vê muita coisa. A gente costuma dizer lá na escola que pro estagiário é um mundo que a gente vê, e não só uma escola. Só isso. Nada, né? Eu sou Jaciane, sou professora de psicologia e de psicologia escolar. Né? Eu achei, Eduardo, eu acho que fomos contemporâneos na PUC, né? Em relação a isso que tu fala, eu digo sempre para os meus alunos que a gente sai psicólogo. Né? A gente não sai psicólogo escolar, a gente não sai psicólogo clínico, embora tenha ainda uma ênfase, né? E que a gente precisa fazer nossa trajetória, esse nosso processo de autoria, né? Ao longo da nossa profissão, ao longo da nossa trajetória. E acho muito importante isso que tu traz deste link, né? Da capacidade, né? E aí sim de competências e habilidades de poder fazer esse link de abstração, né? De relação a, bom, eu estudei lá psicodiagnóstico, bom, é uma demanda ainda da escola fazer psicodiagnóstico, mas eu fiz técnicas projetivas, enfim, de testagem, eu fiz psicologia de grupos, né, eu fiz psicologia social e institucional, e tudo isso vai me embasar para trabalhar na escola. Né? Então, talvez uma das questões até que a professora Cleci traz, da dificuldade também desta expansão, e eu não estou aqui de maneira nenhuma falando mal dos nossos estudantes, ou enfim, deste processo de entrada na universidade. Mas o que a gente vê são estudantes que perguntam quantas páginas tem que ler o texto. Né? Então, assim, às vezes com dificuldades cognitivas e dificuldades inúmeras, né? Deste processo de complexificação, enfim, né? Do fazer psicológico. Então, só gostaria de marcar esta perspectiva. Eu sou a Marta, eu sou psicóloga servidora do Estado do Rio Grande do Sul. Quero aproveitar que as colocações que a colega de Guaíba fez, porque realmente eu vivenciei o que esta pessoa que conhece lá, que faz diário, também vivenciou. Eu acho que é uma contribuição importante no sentido de mostrar assim, o impacto da LBD no trabalho dos psicólogos que faziam uma psicologia escolar e educacional antes dessa lei e o que resultou depois em termos de experiência, vivência profissional. Então, realmente, assim, o espaço do psicólogo antes da LBD, dentro das instituições escolares e órgãos públicos da educação, era efetivo, existia esse cargo, e havia concurso, e haviam políticas públicas específicas, né? Eu dancei várias musiquinhas cada governo, né? Uma política, experimentei várias coisas, né? Fiz vários tipos de trabalho. E com a LBB houve, assim, uma ruptura disso.
Então, nós estávamos lá, vinculados à Secretaria Estadual da Educação, e de repente não estávamos mais. E eles não sabiam o que fazer conosco. E resolveram nos relotar na Secretaria Estadual da Saúde. Então, ficamos relotados, só que também não sabiam o que fazer conosco. Sim, mas esse pessoal da educação, e agora o que fizemos com eles? E então nós ficamos à deriva. Alguns ficaram dentro das coordenadorias regionais de saúde, passaram a fazer outros trabalhos, outros ficaram assim, fazendo um pouco aqui, um pouco ali. E algumas colegas, como esta de Coaíba, que eu conheço, ela ficou lá fazendo o trabalho antigo, sozinha, isolada, né? Porque ela não encontrou uma acolhida dentro da saúde e também ficou confusa no sentido de perder algumas vantagens. Aí vem a questão do salário e vantagens atreladas a um centro de custo, onde a gente está, enfim, coisas de serviço público, de vida funcional. Mas, enfim, assim, foi muito interessante porque realmente nós ficamos perdidos, confusos, porque, de repente, aquilo que nós sabíamos fazer, que nós conhecíamos, tínhamos todo um amparo para realizar um trabalho, aquilo não havia mais. E nós ficamos esperando, né, o que vai acontecendo. E aos poucos, cada um foi encontrando um caminho, percorreu, fez um percurso diferente. Eu vejo hoje, depois de todos esses anos, né, que existe um espaço intersetorial e de transversalidade muito interessante. Eu estou me colocando dentro desse espaço, então trabalhando junto com essas políticas públicas que vêm do Ministério da Saúde hoje, o PSE, Programa Saúde na Escola, o SPE, Saúde e Prevenção na Escola, que é mais relacionado à prevenção das DSTAs, saúde sexual, saúde reprodutiva, mas o PSE tem muitos outros trabalhos na questão dos direitos humanos, nessa perspectiva. Existem trabalhos intersetoriais muito interessantes com a assistência social, entre outros que nós podemos criar. Então, nós estamos tendo experiências bem interessantes. Inclusive, no ano passado, o Eduardo participou conosco lá em Lajeado, numa roda de conversa, que nós estávamos fazendo com os municípios, né, para implementar o SPE. Então, nós estamos fazendo experiências novas bem interessantes, mas dentro dessa perspectiva, assim, a atenção à educação, como a coloca a professora, através desses trabalhos intersetoriais transversais, por aí. Mas, enfim, a LDB impactou, era isso que eu queria dizer. E, a partir daí, nós tivemos que reconstruir a nossa inserção com a educação. Agradecer o depoimento da Marta. Eu acho que a gente vive num mundo complexo, acho que a colega colocou, né? A gente vive nessas redes e, às vezes, uma rede dessa puxa o tapete e o que a gente faz? A gente reclama ou constrói algo, tenta construir uma saída para isso, né? Um outro trabalho. Às vezes é sofrimento, a gente não está dizendo que não tem sofrimento, não tem perdas, mas esse processo de reestruturação é o que a gente consegue construir novas possibilidades de encontro. Né? E claro, eu acho também que esses vínculos, essa rede, a gente tentar fazer um trabalho mais não hierárquico, mais relacional, também é difícil. Por exemplo, a psicopedagogia. É difícil. Como é que a gente vai compor com a psicopedagogia? Eu acho que essa é a pergunta. Não só brigar, não é pelo espaço. Eu acho que tem aí um espaço de mercado, profissional e tal, mas aqui do pouco a gente vai ter que fazer uma composição com essa gente, com esse povo que está ali lutando pela sua possibilidade de exercer seu trabalho também. Né? E também com os estudantes. Achei bem interessante o depoimento. De que eu acho que a gente tem que aprender com essas opções, né? Então, quando a gente tinha um currículo todo demarcado, que não precisava fazer escolhas, bom, a gente seguia a carruagem, tinha um pouquinho de cada coisa. Então, agora, os estudantes também são colocados de um outro modo a escolher. Então, não é que seja melhor ou pior, a gente não está fazendo aqui uma
análise de como a gente construir, continuar criativo nessas conjunturas novas que mudam, né? Eu tenho o grande debate na universidade, por exemplo, com as cotas, a gente ouvia posições de A a Z, né? Várias diferentes posições a favor e contra o ingresso. E tem uma colega, acho que vocês conhecem, a Esther Arantes, da Federal do Rio de Janeiro, da Estadual do Rio de Janeiro. Lá eles têm uma política de cotas há muito tempo. E ela traz um exemplo bem interessante, que ela diz assim, que ela trabalhava com história da infância do Brasil. E ela sempre contava para os alunos a história da roda das Santas Casas. E com o tempo, com esses alunos das cotas, eles começaram a dizer, minha avó foi da roda. Meu pai é Exposito, porque Exposito é um sobrenome que vem, não todos, mas alguns, dos expostos. Né? Os expostos da roda ganhavam um sobrenome, viravam Exposito, então as famílias do Exposito. Então ela começou a entrar na universidade outras experiências que tem que compor com a experiência. Então, claro que é difícil, a gente estava acostumado a tratar com um tipo de aluno que vinha de um certo tipo de educação, que já tinha, a gente dizia aluno de shopping center, mas que tinha um certo tipo já de relação com o estudo, que já tinha uma família, que tinha outra. E agora entra um aluno que é trabalhador, que tem outra trajetória com a educação, que tem outra experiência, mas como a gente trabalhar com isso e enriquecer a vida de todo mundo. E não empobrecer, eu acho que é mais fácil, né, a gente ir empobrecendo as relações. E o mais difícil é como, a partir dessa circunstância, como a colega colocou, uma LDB vem impactar. Não que a gente não tenha que lutar contra leis que a gente não aceita, não é isso. Acho que a gente tem que fazer também esse esforço de politicamente buscar leis mais adequadas para o coletivo. Mas também poder construir variações a partir das contingências que a gente vive, né? Isso, mas acho que aprender dos alunos é bem importante. Eu aprendo muito dos meus alunos. Acho que trazem outra dimensão que às vezes a gente não consegue ver, mas a experiência deles é diferente da experiência que a gente teve, né? Bom, gente, retomando o meu papel de organização, né? Só o seguinte. Nós temos, assim, agora programado um intervalo, um break, né, para almoço, com a retomada das nossas atividades à 1h15. O Nelson, nosso representante da COPOR, né, eu queria uma breve colocação. Depois, se você conseguir seu minuto, virar 30 segundos, e aí a gente faz a nossa pausa para poder retomar no turno da tarde, discutindo as questões da prática e lembrando que teremos mais uma outra grande brecha, né, para trocas no período da tarde, tá? Só para, senão daqui a pouco, se no primeiro momento vocês ficaram felizes da vida, daqui a pouco vocês vão estar verdes de fome e vão estar todos bravos comigo. Acho que não, já dar essa pausa. Nelson, na verdade, é mais até para contribuir com o espaço. Primeiro, pedir desculpas antecipadamente, eu não consegui estar com vocês aqui, nesse sentido da comissão de formação à tarde. Mas, no sentido da complexidade do campo, do tema e dos desafios que estão postos, enfim, na comissão de formação, com tanto daquilo que se discute ou se tem discutido, talvez possa trazer algumas outras contribuições ao que se tem debatido aqui nesse fórum, desse aspecto no que diz respeito ao grau de complexidade e principalmente como as coisas têm impactado a necessidade da construção de novas formas de fazer psicologia e que se dão um pouco, como a Cleiton, não só sem sofrimento, mas também que se dão um pouco constituídas pela possibilidade, sim, de afirmações, né? E afirmações que inevitavelmente são também, em última medida, alguns embates de afirmações daquilo que eu posso, de como posso fazer, enfim, ou seja, que deixa esse campo também pouco tranquilo, né? E acho que fóruns como esse acabam indicando que sim, a disposição para
poder se posicionar e dizer a que veio é absolutamente importante na construção desses novos modos de fazer. Tá? E nesse sentido, na comissão de formação, como uma situação, né, como eu coloco de contribuição, não dá para dizer assim, que não é só a questão da psicologia educacional que tem sido desafiada a se reconstituir nesse universo. Eu não vou me estender, mas vou dar só um exemplo. Por exemplo, uma das questões que por lá passou, né, é a discussão de que hoje um aluno pode, dependendo das ênfases que o curso oferece, né, se formar psicólogo sem ter praticado o exercício que foi tão caro na história da psicologia, de fazer a escuta clínica individual de um paciente, no formato do consultório. Hoje isso é possível. Então, uma das questões que está colocada, inclusive para a prática clínica, que veio desse aspecto no sentido da formação, é o quanto aquilo que ao longo do tempo foi tão decisivo dentro do campo do próprio processo de formação e da prática profissional, hoje, dentro desse novo universo, acaba sendo também uma possibilidade de não existência. Ou seja, estamos efetivamente falando de um outro jeito de fazer e de uma situação que impacta a todos. Impacto da LDB e, inclusive, também impacto das nossas próprias produções. Porque uma outra situação que foi debatida largamente, alguns colegas lembram disso, largamente foi a situação do impacto hoje da mudança das diretrizes curriculares, que foi mencionada pela mesa em 2011, se não me engano, final de 2011, agora me perdi um ano, acho que sim, quando se constituiu a regulamentação sobre a formação de professores, né? E uma das questões que surge lá, justamente, é a situação de uma certa articulação confusional, que não se sabe exatamente se é positiva, se não é, com as práticas que o psicólogo já realizava dentro da escola. Então, quer dizer, os impactos também são constituídos a partir mesmo até das legislações que são endereçadas às nossas próprias formações. Então, muito provavelmente, o campo educacional vai ainda sofrer, sem dúvida nenhuma, mais um desafio, que é na iminência da formação de professores vinculados à formação do psicólogo, né, também se vê convocado a discutir, afinal de contas, qual é essa delimitação, quais são essas diferenças e como é que isso se coloca. Então, principalmente. Né? Então, só como contribuição, no sentido de dizer, olha, em outros fóruns também tem se discutido e tem se debatido coisas que aqui estão se fazendo presentes, importantes na Constituição, sem dúvida nenhuma, não só do ponto de vista da formação, mas principalmente da prática profissional. Então, é rapidinho. Em relação à pesquisa que a colega colocou, eu acho que realmente nós não tocamos aqui nesse ponto, não da escassez de pesquisa, mas da carência no Brasil de programas, por exemplo, mestrado ou doutorado específicos, né, em psicologia educacional. Então, hoje nós temos muitos psicólogos que ingressam nos programas em educação. Né? Mas essa carência no Brasil existe. Né? E aí tem a ver com produção de pesquisa também específica na área. Bom, então vamos ao nosso intervalo. E a 1h15, então, os presentes para a gente poder iniciar a nossa segunda etapa, pedindo desculpas pelo almoço meio corrido, mas acho que valeu a pena, né? A lição foi bastante rica, bastante agradável, pelo menos nós aqui, posso falar em nome do grupo, assim, bastante felizes, né? Da participação de vocês. Eu vou iniciar dando alguns informes, aproveitando, né, que vocês estão aqui, e depois, então, eu chamo os colegas que vão estar colaborando conosco com as apresentações agora da tarde. Inicialmente, então, um convite, né, para vocês e para que vocês divulguem para os demais de algumas atividades aqui do CNP. Na próxima quarta-feira, dia 24 de julho, de 9 às 5, teremos o evento Pedestre, Urbanismo, Mídia e Cidadania, promovido pela Comissão de Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana e outras entidades vinculadas ao trânsito, que acontece no auditório da FAMURS.
e está com inscrições abertas pelo site do CRP. A atividade tem o objetivo de debater a situação do pedestre e alternativas para a circulação, incluindo educação, mídia e poder público. Um outro evento que também está programado para acontecer no dia 9 de agosto, esse não desmerecendo os demais, mas acho que até uma chamada maior em função de questões que foram discutidas aqui de manhã, é a Assembleia Geral Ordinária, que vai acontecer aqui nesse auditório, do próprio Conselho, e a pauta é a proposta da tabela de anuidades, taxas, multas e emolumentos para o exercício de 2014. Só para lembrar, a Assembleia, todo profissional cadastrado no Conselho pode e deve participar para acelerar, discutir, compreender, opinar. Então, como até a gente tocou, né, um pouco desse assunto, convite, então, dia 9 de agosto, vai acontecer às 18 horas em primeira chamada e às 18h30 em segunda chamada. E todos, então, são convidados, né, a participar, todos os psicólogos inscritos. Tá? E no dia 16 de agosto, um evento que ainda não entrou no site, né, da semana que vem, mas acho que a gente já pode divulgar, a 1h30, a Comissão de Formação, Nelson, né, representou aqui no turno da manhã, promove um evento sobre especialidades em psicologia, que também é uma questão que estávamos discutindo no turno da manhã. Também vai acontecer aqui, nesse mesmo auditório, e o objetivo é fomentar a avaliação de processos sobre a emissão da titulação especialista, o caráter multifatorial da sua presença no sistema conselhos e na prática profissional, assim como retomar o debate sobre os efeitos políticos na formação e na constituição do campo profissional da psicologia. Maiores informações sobre esse evento vão estar no site a partir da semana que vem. Vai ser no dia 16 de agosto, à 1h30. Tá? E a Rosa, né, pediu assim, para o lembrete, assim, nós, quando vocês estão acompanhando, agora em agosto vai ter o COMP, né, o Congresso Nacional de Psicologia Educacional, que vai acontecer em Uberlândia, em Minas Gerais. E a Rosa, acho que andou sabendo que existem outras pessoas, enfim, aqui do Sul, que estão se organizando para o COMP. E como haverá um espaço para práticas e trocas culturais, a Rosa queria fazer um convite, então, quando dermos uma brechinha, ao meio da tarde a gente vai ter uns 15 minutinhos assim, de intervalo. Quem for ao COMP e quem quiser, né, procurar ela para pensar na participação do Rio Grande do Sul nesse momento cultural ali do COMP. E para os demais, caso alguém, né, não tenha essa informação, fica o convite, né, para participação. Eu acho que é um momento bastante importante de se discutir muita coisa em relação à área. Tá? Então, convite. Rosa, tem mais alguma coisa para falar? É isso aí. Então, bom, então, iniciando os trabalhos da tarde, né, eu vou chamar para compor aqui, então, a mesa, a professora, a doutora Marilda Gonçalves Dias Fac. Então, posso me apresentar, então. Marilda, então, possui a graduação em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, em 1986, mestrado em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 1998, doutorado em Educação Escolar pela Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, Unesp, 2003, e pós-doutorado pelo Instituto de Psicologia da USP. É professora do Departamento de Psicologia e Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UEM no período de 2007 a 2010 e atualmente é coordenadora adjunta desse programa. Possui bolsa de produtividade em pesquisa pela Fundação Araucária, que é apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico do Paraná, no período de 2011 a 2012. Atualmente é coordenadora do GT de Psicologia da Educação, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, PET.
editora responsável pela revista Psicologia Escolar e Educacional, membro do Grupo de Trabalho de Psicologia Educacional da UFSI e presidente da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, ABRAPE. É membro do Comitê Assessor da área de Educação e Psicologia da Fundação Araucária e participa do GT. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia do ensino e da aprendizagem, atuando principalmente nos temas de psicologia histórica cultural, educação e psicologia escolar. E aproveita a carona, né? Já chamo então a Carolina, né? Carolina dos Reis, doutoranda em psicologia social e institucional aqui pela UFRGS e assessora de políticas públicas do CREPOP aqui do Rio Grande do Sul, como nós comentamos no dia da manhã, né? Que depois vai poder compartilhar conosco a construção, né, desse argumento de referências técnicas. Então, passo a palavra agora para apresentar a Maria do Gil. Vou falar aqui de baixo, pode ser? Falo que é mania de professora de falar, não consigo dar aula em pé sentado, então quando eu vou falar, eu gosto mais de falar em pé. Bom, eu preparei então para falar hoje, mas antes de entrar especificamente na temática dos desafios da atuação da prática do psicólogo escolar, eu gostaria de falar rapidamente sobre a ABRAPE, porque eu não sei se todos vocês conhecem, né? Então eu vou gastar uns minutinhos para a gente falar um pouco da associação. Eu sou presidente da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, da ABRAPE, tá? A ABRAPE, pode passar. Ela foi criada em 90 em Campinas, com o objetivo de congregar os estudiosos profissionais da área, com reconhecimento individual da necessidade do psicólogo escolar nas instituições de ensino e estimular e divulgar pesquisa na área de psicologia escolar e educacional. Tá? Então, é uma entidade, né, sem fins lucrativos, que tem o objetivo de difundir, divulgar as ações, as políticas, né, os trabalhos, pesquisas desenvolvidas na área de psicologia escolar e educacional. Então, hoje em dia a gestão está composta, eu sou presidente, né? Ela está errado, viu, gente? Até 2014, tá? A Silvia é presidente futura, a primeira secretária é a Marilene, a primeira tesoureira é a Sônia. E nós temos daí um grupo constituído pelo Conselho Fiscal e nós organizamos a associação, né? E também organizamos os congressos, né? E fazemos várias atividades na relação com a psicologia, né? E educação. A sede é na rua Aimerê, em Perdizes, São Paulo, e a secretária é a Kelly. Vocês têm um e-mail aqui, a Kelly é bem pronta para atender todas as solicitações, então alguma coisa que vocês quiserem da associação, só mandar um e-mail que a Kelly repasse para a diretoria. Nós temos então a revista Psicologia Escolar e Educacional, ela está disponível na Cielo e também no site da ABRAPE. É uma revista classificada como B1 e trabalha com temas da psicologia e áreas afins, tá? Bom, em relação às atividades desenvolvidas pela ABRAPE, então hoje de manhã eu já falei para vocês, né, sobre a Lei 3688, né, o PL, que ela entrou como para divulgação, para aprovação com o número 60/2007, depois foi transformado, tá? Teve um substitutivo que transformou na Lei 3688, que dispõe, na realidade, sobre a prestação de serviço de psicologia e serviço social na educação, tá? No sistema da educação. Houve bastante confusão, porque eles achavam que a gente estava defendendo um psicólogo por escola, na realidade a gente está defendendo um sistema educacional, porque pensar no psicólogo por escola é uma luta muito grande essa, né? Então teve bastante dificuldade das pessoas entenderem qual era a nossa função, como eu falei para vocês, qual a especificidade do trabalho do psicólogo escolar, mas enfim, depois de muita batalha foi aprovado. Agora nós estamos esperando, né, que continue essa tramitação e depende muito, na realidade, de quem vai ser o próximo relator. A Kay Cota, que relatou o projeto, ela se empenhou bastante, então foram várias reuniões com o Conselho, com a ABRAPE, com a ABEP, né, tentando articular mesmo o trabalho para que fosse aprovado. E agora a gente espera que isso não leve mais 10 anos para dar continuidade, né? E a gente tem algumas coisas para passar. A gente também tem algumas ações, né, em relação ao Fórum de Medicalização, nós temos acompanhado
nós tivemos agora a semana passada, o terceiro. Pode passar para o próximo. Ah, não, eu tirei aquele slide, pode voltar, por favor. Nós tivemos já três seminários de educação medicalizada. O último aconteceu essa semana passada em São Paulo, e a Abrape tem apoiado essa causa, né, se manifestado contra a medicalização da escola. Então, é uma luta que a gente tem. Uma luta que a gente também tem feito na Abrape é em relação à inserção da disciplina de psicologia no ensino médio. Como foi falado hoje de manhã, está tendo uma reformulação do ensino médio, teve uma audiência pública ao mês passado, né? A Abrape esteve representada pela Silvia, a BEP também participou, o conselho, né? Discutindo um pouco da inserção da psicologia, do que está se esperando do ensino médio, como que a psicologia pode contribuir com a discussão do ensino médio. Então a gente tem assim, né, algumas lutas mesmo na Abrape, essas são as que a gente tem mais acompanhado de perto. A Abrape recebe muitas solicitações de alunos de graduação, pedindo entrevista, falaram hoje de manhã, né? Então a gente recebe muita solicitação de entrevista em televisão, entrevista para jornal, entrevista para revista. Muitos alunos se dirigem à associação, tirando dúvidas, então a gente tem tido bastante movimento. E agora a gente vai ter, como a Simone colocou, nós vamos ter o nosso 11º Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional, que vai ser em Uberlândia, de 13 a 17 de agosto. Tá? Estão todos convidados. Nós temos, assim, eu falo que é um dos eventos mais importantes que a gente tem na área da psicologia, né? Acho que é o mais importante que a gente tem. E reúne em torno de 1.200 pessoas, né? O último foi em Maringá, 2 anos atrás, e nós tivemos 1.500 inscritos. Então, e foram 700 e poucos trabalhos apresentados. Então, a gente tem um evento bem expressivo, né, para saber o que está sendo feito, o que está sendo pesquisado, o que está sendo desenvolvido na psicologia escolar. Tá? Acho que tá bom. Pode mudar o slide, por favor? Isso. Não, outro arquivo. Vou mudar o arquivo. E daí vou entrar especificamente, né, na temática que vocês me solicitaram, né? Agradeço o convite para estar aqui hoje. É muito bom vir para cá. A gente acaba não tendo muito contato, embora a gente esteja, né, aqui no Paraná, a gente acaba tendo mais contato com São Paulo do que com Santa Catarina, né? Mesmo com Curitiba, que é dentro do estado, a gente acaba tendo pouco contato. Então, é muito bom vir daqui. Eu falei para a Simone, eu quero ir desde cedo, porque eu quero ficar ouvindo, eu quero saber o que estão falando da psicologia, né, no Rio Grande do Sul. Então, vai ser ótimo, né, que a nossa amiga vai apresentar o trabalho depois. Já ouvi várias coisas aqui hoje, né? Então, a gente vai assim, realmente conhecendo como que está a realidade e somando forças mesmo com vocês. Eu estou na área escolar desde 88, me formei em 85. Como eu disse, trabalhei 10 anos na área da psicologia escolar, como psicóloga da Rede Municipal de Ensino de Maringá. Depois disso, entrei na universidade e hoje trabalho na área de psicologia escolar e trabalho com supervisão, mais especificamente com supervisão de estágio. E fiz mestrado e doutorado na educação e pós-doutorado discutindo avaliação psicológica na escola. Então, é uma área que me sinto bem confortável para estar falando e estou me sentindo em casa hoje aqui junto com vocês, tá? Vou confessar que estou me sentindo em casa, né? Todo mundo da área, discutindo as questões da educação, então estou gostando muito de estar aqui. Agradeço mesmo a oportunidade. Muito obrigada, tá, para vocês, né, por estar me convidado aqui para estar aqui hoje. Então, eu vou falar um pouquinho dos desafios. Coloquei o cartaz do COMP, né? A gente tem que divulgar o nosso evento, né? Esperando vocês lá comer o pão de queijo, né? O queijinho mineiro, né? A Silvia, que é a presidente futura da Abrape, vai nos receber, ela que é anfitriã, né? Vai ser na Universidade Federal de Berlândia. Então, nós estamos assim, organizando com muito carinho, com muito cuidado mesmo todo o nosso trabalho, tá? Eu sempre falo, seguindo o autor com o qual trabalho, que é o Vygotsky, né? Trabalho de Psicologia Histórica e Cultural. Então, eu sempre falo que ele fala que afeto e cognição caminham juntas. E eu acredito nisso também, né? Que não é só questão cognitiva. O que nos une mesmo é a possibilidade de estar o tempo todo discutindo a profissão, mas também estabelecendo laços, né? Que vão se perpetuando, né? Conforme a gente vai encontrando as pessoas, né? Então, vou falar um pouquinho sobre os impasses e possibilidades de atuação do psicólogo na educação. Então, Guzzo, né,
demais autoras afirmam que a relação entre psicologia e educação é antiga e que não é no bojo das circunstâncias concretas que ela se consolida em teoria e prática. Foi falado hoje de manhã que a psicologia nasceu atrelada, então, à medicina e à educação. Foi nessa circunstância que ela surgiu, né? E a gente teve daí todo o desenvolvimento do Brasil, né, em relação a isso. Além da medicina, também a Antunes coloca que foi nas escolas nas escolas, né, normais, que também intensificou a atuação do psicólogo escolar. Então a gente começou numa área escolar e acabamos assim, né, nos ampliando a área de intervenção para as várias áreas da psicologia escolar, psicologia de forma geral. Pode passar, por favor. Então a regulamentação da profissão se deu em 62, né, comemoramos 50 anos no ano passado, foi um ano de festas mesmo para a nossa área, né? E o que a gente vê? Que o currículo mínimo da formação da psicologia, ela tinha algumas disciplinas comuns, como estatística, fisiologia, psicologia geral, psicologia experimental, psicologia da personalidade, tá? E que algumas disciplinas, já naquele currículo, elas eram optativas, né? Embora nós tivéssemos algumas disciplinas de núcleo comum, a gente já tinha algumas disciplinas optativas. E o que a gente vê, como eu coloquei de manhã, que a formação do psicólogo ela foi mais direcionada para a área clínica, né? Então a gente começou ligada à educação, a professora de manhã colocou isso nos laboratórios que existiam, né? E acabou se ampliando e hoje a gente percebe uma atuação mais em nível clínico. Como o professor disse de manhã, na realidade a gente tem o currículo, ele é muito rico de forma geral, mas nem sempre as pessoas conseguem fazer um link com a questão da escola. E mesmo a gente que é professora, quando vai trabalhar com os alunos da psicologia no 5º ano, né, eles falam, mas eu não sei nada. Eu fiz disciplina de avaliação, aprendi a aplicar o VISC, mas eu não entendi o que podia fazer na escola. Eu fiz isso, né, como o professor colocou, disciplinas ligadas à dinâmica de grupo, mas não sabia que podia lidar com isso na escola. Porque na realidade o que a gente percebe? A psicologia ela é muito seccionada mesmo. Então muitas vezes as pessoas não conseguem entender que você sai da universidade psicólogo, com todos os conhecimentos. Todos esses conhecimentos são importantes quando a gente vai trabalhar, independente da área de atuação. Né? Então quando eu pergunto para os meus alunos, escuta, o que vocês viram da psicologia escolar? Geralmente eles falam, professor, a gente não viu quase nada. Né? Essa é a resposta que a gente tem, né? Eu trabalhei uma vez com a antiga disciplina PEPA, né? Os alunos, a primeira pergunta que eles me fizeram no primeiro dia de aula, isso no 4º ano, eles perguntaram, professora, agora a gente vai saber o que faz o psicólogo na escola? Né? Isso no 4º ano. Mas quando eu me formei, em 85, já faz um tempinho, na época eu vim para a escola, a gente lia um texto da Ana Ló, que tinha o seguinte título, não sei se vocês conhecem, até hoje esse texto também. Afinal, o que faz o psicólogo na escola, né? 85, né? Quando a gente discutia esse texto. E pelo que vocês colocaram hoje de manhã, parece que nós ainda estamos lutando para entender o que faz o psicólogo na escola. Não é uma tarefa fácil mesmo, né, gente? A gente entender o que faz o psicólogo na escola. Mas me parece que levei bastante tempo para entender por que eu estou lá, né? Na realidade, da nossa concepção de psicologia escolar, nós entendemos que o psicólogo na escola, toda ação que ele empreende, é pensando em ajudar a escola a atingir a finalidade que é ensinar. Tá? Na nossa perspectiva, todo o trabalho que o psicólogo faz, seja intervindo com os alunos, discutindo a questão da orientação de sexualidade, de orientação sexual, seja orientação profissional, seja trabalhando na valorização da escola, seja trabalhando com os pais, eu entendo que a psicologia está presente na escola para ajudá-la a contribuir para que ela atinja sua função social. Né, que é levar, de acordo com a nossa perspectiva, o aluno a se apropriar do conhecimento. Então, não é um apêndice a psicologia, do meu ponto de vista. A psicologia faz sentido quando aquilo que a gente faz, a gente vislumbra lá na frente que é para ajudar a escola a cumprir sua tarefa. Né? Então, me parece que mas é uma coisa muito difícil, a gente leva tempo para compreender isso. E leva tempo também para as pessoas que estão ao nosso redor entender esse tipo de trabalho. Né? Nas escolas que a gente dá, eu trabalhei muito tempo na prefeitura, então a gente já tinha, de certa forma, conseguido estabelecer uma ação onde eles tinham clareza do nosso trabalho.
né? E depois disso também, hoje, nas escolas que eu tenho os alunos fazendo estágio, tem escola que faz mais de 10 anos que eu acompanho, e que a gente vê que já não vem mais a demanda clínica, porque foi feito todo o trabalho de mostrar, de explicar mesmo o que faz o psicólogo na escola. Né? Então, me parece que a gente ainda está lutando mesmo para estar esclarecendo. Como eu falei de manhã, nessa luta aí pela aprovação desse PL, eu fiquei bastante desgostosa de ver, né, como que a gente precisa ainda de divulgar, contar, falar o que faz o psicólogo na escola, né? E nem sempre o aluno termina o curso de graduação com clareza em relação a isso. Tá? Pode passar. Então, em 2004, como foi mencionado hoje de manhã, a gente teve as diretrizes curriculares nacionais. Como disse a professora, adorei a expressão que ela usou, a gente saiu dos conteúdos para habilidades e competências, né? E que não é uma questão isolada na psicologia. No meu doutorado, eu analisei o trabalho do professor e a gente vê que as políticas da formação do professor também hoje pregam muito mais a questão da habilidades e competências, né? Pegando o pé de novo por ali, né? E que muito menos, mais habilidade e competências e menos o conteúdo. O que a gente percebe, conforme afirma a Maria Célia de Moraes? Está havendo um recuo da teoria. Cada vez mais está se discutindo a prática, o como fazer em detrimento da teoria. Cada vez mais a gente vê os estágios acontecendo no segundo ano, primeiro ano, sem os alunos ainda terem um embasamento teórico que permita que eles cheguem no local de trabalho e tenham ideia do que eles estão fazendo ali. Né? Então, acho que faz parte de uma política mesmo geral, faz parte da nossa sociedade, que a gente fala que tudo que é solo se desmancha no ar, né? Então, na psicologia, em todas as áreas, a gente vê que cada vez mais está havendo uma desvalorização do conhecimento em detrimento da prática, né? Então, a gente vê que as ênfases, elas, como foi colocado hoje de manhã, né? A gente viu posicionamentos diferentes em relação a isso. O que a gente vê? Que hoje, com as novas diretrizes, nós temos que fazer opção por determinadas áreas. Na nossa universidade, os alunos têm obrigatoriamente de fazer estágio ainda em 3 áreas, clínica, trabalho e educação, mas eles fazem a opção por uma das áreas e fazem, né, uma das ênfases, daí eles fazem uma carga horária maior. Mas isso nem sempre acontece. O que a gente percebe? Que, como foi falado de manhã, às vezes o aluno se forma, mas não fez o atendimento clínico, né? Se forma, nunca foi para uma escola. E a hora que ele cai no mercado do trabalho, ele é um psicólogo. Ele é contratado para fazer atividades diversas. Então, a gente vê que nem sempre, né, essas alterações elas conseguem contemplar uma formação geral mesmo, generalista do psicólogo. Né? Então, que a gente tem as diretrizes, o que a gente vê? Cruzes fez uma pesquisa onde ela mostrou que tem poucas universidades que têm ênfase em educação. Não sei se vocês têm ênfase aqui em educação. Né? Mas ela fez um levantamento e ela viu que poucas universidades têm ênfase em educação. E um outro ponto que ela levanta também é que poucos alunos fazem a opção pela ênfase na área de educação quando existe essa ênfase. Existe universidade que tem a ênfase, mas que nunca foi escolhida. Né? Não sei se aqui acontece isso. Na nossa universidade, a primeira turma que pôde escolher, né, nós não tivemos turma da área do trabalho, sempre chove na área clínica, né? Desculpa, na área escolar. E assim, na nossa universidade a gente forma em torno de 70, 80 alunos, tem que ter pelo menos 10 alunos que queiram a ênfase numa área específica para que a gente possa abrir a ênfase naquela área. Então a gente ficou na primeira turma, a gente não teve nenhum grupo com ênfase na área escolar. Hoje a gente tem acho que 2 grupos, né, que tem interesse, né, em trabalhar com a área escolar, né? Então a gente vê que na realidade a ênfase, ela foi, como a aluna colocou hoje de manhã, muito bom, aqueles que escolheram mesmo, né? Mas por outro lado, eu não conheço a realidade do Rio Grande do Sul, mas no Paraná se abre concurso para ser psicólogo. Passou no município, ele vai para a escola, né? Para a escola especial, para a escola municipal, para a Secretaria de Educação, ou vai mesmo, né, para o atendimento nas unidades de saúde, né? Então a gente vê assim que na realidade, no nosso ponto de vista, é importante que o aluno tenha acesso a todas as áreas, porque depois que ele se forma, e alguém falou hoje de manhã, eu concordo plenamente, que a gente sai psicólogo e se faz psicólogo escolar, psicólogo clínico, psicólogo do trabalho, né?
as escolhas e o que a realidade permite nos conduz, né? Nessa é minha escolha. A minha escolha era a área do trabalho, né? No fim, acabei passando no concurso na área escolar, me identifiquei muito com a área, né? E fiz pós-graduação nessa linha. Então a gente se forma psicólogo mesmo, né? Então a gente vê que poucas universidades oferecem ênfase em educação e quando oferece também, poucos alunos fazem a opção por essa área. Pensando então nos desafios que tem a psicologia escolar do nosso ponto de vista, a partir dos estudos que a gente vem fazendo. Bom, como eu falei para vocês, eu tenho trabalhado desde a minha época do mestrado, tenho tentado entender a psicologia a partir do referencial da psicologia histórico-cultural. Então, tenho trabalhado com a escola do Vygotsky, conheci o Vygotsky, a teoria do Vygotsky, né, na época do mestrado, em 96, foi o primeiro contato que eu tive. Quando eu me formei em 85, a gente nem sabia que o Vygotsky existia, Vygotsky, Louis Leontiev. Então, desde 96 que eu tenho trabalhado, né, nessa perspectiva, e como a gente fala no meu grupo de estudo lá em Maringá, junto com outros professores, com os alunos, e nós temos feito um exercício, uma tentativa de fazer uma ação com o pressuposto da psicologia histórico-cultural, e nós trabalhamos lá numa psicologia histórico-cultural que tem uma base marxista. Né? Então, a gente tem várias concepções de psicologia histórico-cultural, pessoas que consideram, grupos que consideram a base marxista, outros que não consideram, outros que nem falam nada, né? Mas nós trabalhamos com a psicologia histórico-cultural a partir de uma visão marxista. Tá? Então, primeiro, nós entendemos que um dos grandes desafios para o psicólogo é compreender a origem histórico-social da psique humana. Compreender que o indivíduo é fruto das relações sociais. Compreender que as relações econômicas, elas determinam o homem da forma que ele é. Então, acho que esse, do nosso ponto de vista, né, é entender que cada época, a realidade histórica forma um tipo de personalidade. O homem hoje, a forma que ele se constitui, tem a ver com a forma que a sociedade está organizada nesse momento. A forma que está estruturada. Então, que as condições materiais é que vão determinar as condições, né, a subjetividade do homem. Isso não quer dizer, no entanto, que nós entendemos que esse homem seja passivo, porque na realidade a sociedade é constituída pelo conjunto dos homens. Nós entendemos, então, que são essas condições materiais que vão produzir esse homem. E me parece que isso é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, quando a gente trabalha com a psicologia escolar. Embora a gente tenha, como foi colocado de manhã, a gente tenha, desde a década de 80, os estudos da Pato, tentado empreender uma visão crítica da psicologia escolar, nós ainda temos práticas que denotam uma visão naturalizante, biologizante, né, centrada no indivíduo, focada no indivíduo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um grupo, perspectivas de pessoas que trabalham com uma concepção crítica da psicologia, nós também temos um grupo que ainda mantém o modelo médico na intervenção. E um grupo que está no período de transição. Né? A Marilene Proença, ela fez uma pesquisa em 9 estados do Brasil, discutindo sobre a atuação do psicólogo escolar, e a gente viu, né, que boa parte dos psicólogos ainda não tem uma visão clínica aqui, né? Como foi falado de manhã, é bom a gente falar à tarde, que a gente já retomando tudo falar de manhã, né? Sim, não vamos falar de manhã, né? Porque a gente vai retomando tudo que falaram, né? Mas assim, vai ajudando a gente. Mas como foi falado de manhã, né, nem sempre o psicólogo que faz a avaliação é um psicólogo que tem uma visão clínica, não é? Não é uma visão. Você pode fazer a avaliação da criança e uma avaliação em contexto. Você pode fazer uma avaliação considerando os determinantes históricos. Então, fazer a avaliação, do meu ponto de vista, não significa fazer um trabalho clínico. Como também o psicólogo clínico, ele pode ter uma visão ampla, uma visão crítica na sua intervenção quando ele lida com o sujeito individual, quando ele leva em consideração a materialidade dos fenômenos. Então, me parece que não é o fazer a avaliação ou não fazer a avaliação que vai nos caracterizar enquanto psicólogo clínico. E sim a forma de análise dos dados, a forma de compreender o desenvolvimento do psiquismo que vai nos dar uma ideia, né, de como que a gente está trabalhando. Pode pensar? Então, o primeiro desafio foi aquele, então compreender o homem enquanto síntese das relações sociais. Né? Um homem que não é responsável por ele mesmo, como se diz, como se propõe uma visão ideológica, né? Uma visão liberal. Outro desafio
desafio que a gente coloca para a prática, considerando a psicologia histórico-cultural, e eu trabalho daí com psicologia histórico-cultural e com a pedagogia histórico-crítica, né? Porque nós entendemos que a pedagogia histórico-crítica, proposta por Demerval Saviani, é uma teoria que também tem base marxista e que, portanto, nós podemos estar trabalhando, tanto com uma perspectiva teórica como a outra. É entender qual é a função da escola. Qual é a função da escola numa sociedade de classes? Aqui vem essa escola. E do nosso ponto de vista, é uma escola que ela defende os ideais de uma sociedade capitalista, uma escola, portanto, que não vai, dentro dessa perspectiva que nós estamos trabalhando aqui, uma escola que não tem interesse em socializar os conhecimentos produzidos pelos homens, como propõe o Sr. Saviani, que não tem interesse em tornar interno, tornar particular aquilo que foi produzido pelos homens de forma ampla. Então, uma escola que, na realidade, uma sociedade que, na realidade, não dá as mesmas condições para as crianças terem acesso aos mesmos conhecimentos. Se você pega uma criança que vem lá da zona rural, uma criança que vem de um meio que não é favorável em termos culturais, em termos financeiros, você não pode dizer que essa criança pode ser olhada da mesma forma que outra criança que não teve essa situação. Isso não quer dizer que a gente vai diferenciar em termos de potencialidade. A potencialidade é a mesma. No entanto, a possibilidade de acesso ao conhecimento dessas crianças ela é diferenciada. E a gente tem que considerar isso quando a gente vai trabalhar na escola. E nem sempre elas tiveram acesso à mesma questão. Nessa perspectiva que nós trabalhamos, então, a gente entende que a educação é condicionada pela sociedade. Ela vai refletir, então, a ideologia de uma classe específica. E nós vamos trabalhar com a ideia aqui que o indivíduo se desenvolve, ele se humaniza no sentido de apropriação dos bens produzidos pelo homem, é esse sentido de humanização, por meio da apropriação do conhecimento científico. Quanto mais o indivíduo se apropria do conhecimento científico, mais ele se desenvolve cognitivamente. Mais as funções psicológicas superiores, atenção, memória, abstração, raciocínio lógico, mais são desenvolvidos. Então, nós entendemos que a escola faz diferença não só na forma, no conteúdo que ela trabalha, mas ela faz diferença na forma do indivíduo pensar. Se é assim, nós vamos entender que todas as crianças têm potencialidade de aprender. Desde que, como falaram hoje de manhã da inclusão, desde que recursos mediadores diferenciados sejam utilizados para desenvolver a potencialidade da criança. Então, nessa perspectiva, nós entendemos que todo mundo pode aprender. E que todo mundo pode se modificar, porque nessa perspectiva teórica, nós trabalhamos com a ideia de que a personalidade é um sistema aberto. E que o indivíduo vai se constituindo de acordo com as experiências que ele vai tendo na realidade. Então, nós não podemos definir que são os primeiros anos que vai se formar a personalidade. Nessa perspectiva, nós entendemos que até a hora que o indivíduo está à beira da morte, ele está se modificando. Né? Então, a gente vê que a personalidade é formada nessas condições objetivas. Então, a escola, do nosso ponto de vista aqui, é responsável pelo processo de humanização. E é nesse sentido que é um desafio do psicólogo contribuir para que o aluno se aproprie do conhecimento. Usando estratégias diversas, usando recursos diferenciados, auxiliando o professor, trabalhando com os pais, propondo atividades para as crianças, fazendo um grupo de apoio psicopedagógico, mas com a finalidade de levar o aluno a se apropriar do conhecimento científico. Então a gente vê, né, o desafio aqui é compreender mesmo, né, o desenvolvimento do psiquismo e que entender que a educação deve desempenhar um papel central na transformação do homem, nessa estrada da formação social consciente das gerações novas. A educação deve ser a base para a alteração do tipo humano histórico. O que a gente vê, né? Que sem a transmissão dos resultados, como diz o Leontiev, dos resultados das produções humanas, seria impossível o homem se desenvolver, né? E o Leontiev coloca o seguinte: quanto mais progride a humanidade, mais rica é a prática sócio-histórica acumulada por ela, mais cresce o papel específico da educação e mais complexo a tarefa. Então, o que nós vivemos? Hoje a escola com todas as suas complexidades, porque a sociedade está se modificando, está se transformando, e o psicólogo se depara o tempo todo com situações complexas dessa sociedade complexa. E eu acredito que quanto mais essa sociedade se tornando complexa, mais nós, psicólogos, professores, educadores,
somos necessários para esse processo de humanização do aluno. Nós não somos, não é porque a tecnologia está avançando que a gente está sendo descartado. Me parece que muito pelo contrário. Mais cresce a função da escola, porque mais a escola tem que explicar que realidade é essa. Se a gente pensar no homem primitivo, que não tinha acesso ainda à industrialização, ele tinha um número de informações muito menor do que a gente tem hoje, para estar se apropriando. Então, quanto mais cresce mesmo a humanidade, mais cresce o nosso trabalho, mais cresce o trabalho do professor. Então, acho que essa é uma outra questão que nós temos que estar, nós, a psicologia, temos um desafio pela frente, né? Compreender como que nós, profissionais da área da psicologia, vamos estar na escola, colaborando com o professor, para que esse aluno possa se aprender a ler, escrever, a contar, a matemática, as ciências, né? Como que ele pode se desenvolver? Porque nessa perspectiva teórica também, que a gente trabalha, nós entendemos que a criança, quando está no ensino fundamental, a atividade principal que relaciona a criança com a realidade externa, usando o conceito de atividade proposto por Leontiev, é a atividade de estudo. Então, a atividade de estudo, ela é fundamental para o aluno, né, nessa fase aí, quando a gente pensa no ensino fundamental. E também penso, né, coloco isso sempre para os meus alunos, que quando a gente fala da psicologia da escola, em nenhuma das áreas de atuação, o psicólogo pode deixar de considerar o aspecto educativo. Por quê? Se você tem uma clínica e você trabalha com uma criança, você tem que considerar que essa criança fica 4 horas na escola. Portanto, o processo educativo está dentro da clínica. Não interessa o que você está fazendo na clínica, mas o processo educativo está presente ali. Então, quando a gente fala de compreender a escola, compreender a educação, não se remete somente ao trabalho desenvolvido no espaço educativo, mas nas outras áreas também a educação está presente. Então, a gente fala aqui, fala para os alunos, né? Não dá para fugir da escola, mesmo que queiram. Porque quando você está na clínica, vai chegar para você crianças que estão na escola. E as estatísticas mostram que em torno de 80% das crianças que são encaminhadas às unidades básicas de saúde são encaminhadas pela escola com dificuldades, com problemas de escolarização. Não é? Só que o que acontece? Como muitas vezes o psicólogo não tem a ferramenta, não tem o conhecimento da educação, ele trabalha somente com o aspecto afetivo e a queixa que chegou para a escola, na clínica, que era a dificuldade, a aprendizagem ela é esquecida, ela morre ali na entrada, na hora que faz a triagem. Né? E você trabalha com a criança e muitas vezes a grande questão da criança, a grande dificuldade, não são somente as questões afetivas, são as questões que estão lá na prática pedagógica. Que se não forem solucionadas lá, vão trazer dificuldades de serem trabalhadas no espaço clínico. Né? Então me parece que quando a gente fala da criança, a gente fala de uma criança, a estatística mostrou aqui no Rio Grande do Sul, né? De 7 a 14 todo mundo está na escola. Não foi isso que a estatística gostou de manhã? Então a gente vê, né? Que essa criança que a gente trabalha na clínica, ela também está na escola. E que por meio do estudo que ela mostra a potencialidade dela. Petrovsky, um autor russo, ele fala assim, que quando a criança entra na escola, a posição que ela ocupa na sociedade se modifica. E é a primeira vez, quando ela entra no primeiro ano, que ela tem que mostrar potencialidade. Que ela tem que mostrar que ela consegue fazer. Que ela tem que mostrar que ela aprendeu a ler e escrever. Numa sociedade capitalista, onde o indivíduo vale pelo que ele produz, não pelo que ele é, imagina o sofrimento que é para uma criança que está lá na escola e que não aprendeu a ler e escrever ainda. Eu estou dizendo ainda, porque nós acreditamos que todas elas possam se alfabetizar. Não é? O ainda faz muita diferença. Eu fiquei muito incomodada na supervisão de estágio, uma aluna me perguntou um dia, numa atividade que a gente estava fazendo com os alunos do 5º ano, problemas de disciplina, bastante complicado. O que a aluna me perguntou? Professora, você acredita que eles possam mudar? Né? Eu fiquei chocada com essa pergunta, né? Bem, nós é psicologia. Se nós não acreditarmos na potencialidade dos homens se transformarem, e pensa no homem, uma criança de 11 anos, 12 anos, né? O que a gente está fazendo na profissão? Eu fiquei pensando, mas escuta, o que a gente está fazendo aqui, né? Então, se nós não acreditarmos na potencialidade do homem, quem vai acreditar? Se nós acreditarmos que o homem pode se modificar, quem vai acreditar nisso, né? Nós estamos com essa questão de transformação desse homem, né? Você pode pensar? Como está no tempo, doutor? Outra
questão que me parece fundamental no nosso trabalho: valorizar o trabalho do professor. Quando nós participamos da referência, né, do documento do CREPOP para a atuação do psicólogo na educação básica, ficou lá à disposição, né, para as críticas, para as sugestões, e várias pessoas questionaram a primeira versão do documento porque a gente não falava do professor. Achei que fizeram muito bem, puxaram assim mesmo a nossa orelha, né? Com razão, porque nós deixamos de mostrar na primeira versão do documento o quanto que o professor é importante. E na psicologia o desafio nosso é nos alinharmos ao professor. Se a gente chegar com uma posição daquele que está acima do professor, nosso trabalho está morto. Nós temos que ser aliados ao professor. Entendemos que nós temos nossas especificidades. Eu falo para os meus alunos, o nosso olhar é um olhar diferente do pedagogo, mas nós temos que estar junto com esses profissionais para que o nosso trabalho seja efetivo. Então, se nós não aliarmos o professor, a gente não consegue fazer muita coisa. E nós entendemos aqui, baseado no que o Vygotsky coloca, que a mediação do professor é fundamental, porque é ele que já se apropriou do conteúdo, da ciência, da geografia, vai organizar esse conhecimento, sistematizar e vai levar o aluno, vai ensinar esse aluno, vai transmitir esse conhecimento para o aluno e o aluno vai se apropriar desse conhecimento. Então, ele é a peça fundamental do nosso trabalho, me parece. Por isso que eu acho que a nossa intervenção tem que ser muito mais direcionada ao professor do que ao próprio aluno. Porque ele que fica lá com a criança o tempo todo. E não é somente no sentido de criticar o professor, mas de valorizar o professor, mostrar para o professor o quanto que a intervenção dele faz diferença. Eu falo, professor, você está vendo como o seu aluno cresceu? Mas se ele cresceu, é porque tem dedo seu aqui. Você que fez isso, você trabalhou com ele. E às vezes o professor está tão frustrado, tão sofrido, né, que ele não consegue perceber o avanço que o aluno está tendo em função da atividade docente. Então, me parece que valorizar o trabalho do professor é fundamental, né? Quando a gente pensa em valorização do trabalho do professor, a gente pensa também na importância do conhecimento científico. Nessa perspectiva teórica, o conhecimento científico é fundamental, porque, conforme diz o Marx, é a forma mais adequada de conhecer a realidade. O conhecimento científico permite que o aluno saia daquele conhecimento da aparência para o conhecimento da essência. Que ele consiga entender que essa luz aqui, ela reflete, por que ela reflete essa luz? Por que a gente está usando um microfone que vai reproduzir essa voz? É a ciência que vai explicar para o aluno esse tipo de coisa. É a ciência que vai mostrar, vai desnudar a realidade para o aluno. Então, a gente entende que o conhecimento científico aqui, ele é fundamental, porque ele vai mudar a concepção que o aluno tem da realidade. O aluno chega com conhecimento da vida cotidiana, um conhecimento espontâneo, de Vygotsky, mas ele se apropria do conhecimento científico, e quando ele se apropria desse conhecimento científico, ele modifica a relação dele com a realidade. Como diz a Beth Oliveira, a escola não transforma a sociedade, mas ela transforma a consciência do homem. Ela pode transformar a consciência do homem, porque é na coletividade que o homem consegue transformar a sua realidade. Tá? Então, me parece que esse é um outro desafio que a gente tem. Outro desafio, como eu coloquei, é o método de análise. Né? Como eu disse, não interessa o que você está fazendo, você está fazendo a formação de professor, você está fazendo a avaliação. Né? Qual é o método de análise que você está usando para compreender aquele fenômeno? A Pato, num dos eventos que teve da psicologia escolar, ela falou assim: eu tenho vergonha, às vezes, quando eu vejo uma entrevista na televisão. Porque os psicólogos vão lá e falam que a mesma coisa que cada um fala, que qualquer um falaria sem ser psicólogo. Ela falou assim: olha, eu ouço as entrevistas na televisão e fico envergonhada. E a gente fica mesmo, porque parece que nem fez, né? Não fez um curso de 5 anos, pelo menos, para ter esse título de psicólogo, né? Dá a mesma resposta que qualquer pessoa poderia dar. Então, acho que o método de análise para os meus alunos, a atuação nossa na escola não é clínica, mas o olhar é clínico. É clínico no sentido de usar uma ferramenta da psicologia para compreender o que está acontecendo, para compreender o que está para além da aparência daquilo que o aluno está mostrando. Então, acho que esse é o método de análise mesmo, né? E daí a gente vê, tem uma citação do Vygotsky, se vocês estudaram o Vygotsky, já os estudam, mas em vários momentos do trabalho dele, ele repete essa frase, do Marx: se a forma da manifestação e a essência das coisas coincidissem devidamente, toda a ciência seria desnecessária. Não precisaríamos fazer psicologia se a gente tivesse que dar a mesma resposta que todo mundo dá. Porque o nosso olhar é diferenciado.
O Vygotsky, quando ele fala da questão da crise da psicologia, ele fala assim: enquanto o astrônomo olha para o eclipse e entende todo o processo que está acontecendo, nós olhamos achando que é muito bonito. Né? Então a ciência que leva o indivíduo a compreender as coisas de forma diferenciada. E é esse olhar científico, com a ferramenta da psicologia, é esse olhar que vai guiar o trabalho do psicólogo. Por isso que a gente diz que todo o conhecimento que a gente tem do curso de psicologia deve estar presente na sala de aula, deve estar presente quando a gente está na escola. Como que eu vou diferenciar se é uma psicopatologia ou uma deficiência mental? Não é? Ele não está tendo noção de realidade, ou ele não tem compreensão dessa realidade para explicar essa história, para reproduzir essa história que eu estou contando para ele. O que está acontecendo com ele? Então, me parece que isso é importante. E uma outra questão também, fundamentos teóricos consistentes. A Viane fala o seguinte: quanto mais sólida for a teoria que orienta a prática, tanto mais consistente e eficaz a atividade prática. Quanto mais sólida, então é o que a gente fala. Não interessa qual é a perspectiva teórica. Eu aqui estou me posicionando diante de uma teoria. Mas não quer dizer que ela é verdadeira. Se você trabalha com a psicanálise, trabalha com Piaget, né? Quanto mais consistente for a teoria que embasa a sua prática, ele fala, mais consistente vai ser a sua prática. Por quê? Se você tem conhecimento de qual é a visão de homem que você está tendo, porque todo profissional, a sua intervenção, por trás do que ele faz, tem uma visão de homem. Ele está amparado numa concepção de homem e de aprendizagem. Quando nós temos consciência de qual é a perspectiva teórica que norteia o nosso trabalho, a gente pode dar um salto qualitativo em relação ao que a gente está fazendo. Porque agora eu sei onde buscar, eu posso fundamentar mais ainda minha prática. Então ele fala, quanto mais consistente for a fundamentação teórica, mais consistente a prática. Por isso que a gente tem que pensar numa formação consistente, que leva o aluno a estudar o que é clássico, como disse a Fabiana. O que é clássico? Aquilo que resistiu ao tempo. Nós temos que estudar na formação, temos que estudar Freud, sim, na formação. Nós temos que estudar Skinner, temos que estudar Vygotsky, temos que estudar Piaget. Nós temos que estudar as grandes matrizes da psicologia. Porque a psicologia hoje, ela é fruto de toda essa história produzida já no interior dessa ciência. Então, o clássico, o aluno, a gente vai dizer, é ter conhecimento de todas essas correntes psicológicas, né? Então isso é fundamental. Clássico é aprender psicopatologia, clássico é aprender avaliação, clássico é estudar psicometria. Tudo isso são conhecimentos clássicos mesmo que o psicólogo precisa ter no seu trabalho, né? Então, o Saviani fala que nós temos que estudar o homem concreto e não o homem abstrato. O que é o homem concreto? É o homem situado no seu tempo, forjado pelo tempo. Não é o homem que está povoando apenas a nossa cabeça. É aquele homem que vive a realidade material. Agora, qual é o maior desafio, né? De todos esses que a gente está colocando. O maior desafio é trabalhar com o espírito de coletividade. Seja essa coletividade pensando nas relações que a gente estabelece com a equipe pedagógica, seja a coletividade pensando na relação professor-aluno, seja a coletividade no sentido mais amplo, que é pensar no bem comum. O que é trabalhar em prol da coletividade? É trabalhar em prol do bem comum. Então, me parece que esse é um dos grandes desafios que nós temos ainda. Acho que até que esse é o maior que a gente tem, né? Numa sociedade capitalista, né? Onde cada um tem que sobreviver diante das dificuldades, onde cada um tem que passar o outro para trás, é isso que é pregoado o tempo todo, né? Trabalhar com o espírito de coletividade é trabalhar contra a maré mesmo, né? E o Vygotsky falava, somente a coletividade pode produzir um novo homem. Somente pensando no outro, pensando na relação social, é que você pode produzir um novo homem mesmo, né? E a gente vê, como diz a Mancebo, que a gente tem o homem no Estado neoliberal, ele deve introjetar valor mercantil. As relações mercantis são padrões dominantes para compreender o mundo, né? Quando a gente fala do fetichismo mesmo, né? Todo homem hoje se tornou mercadoria. E a gente resgatar esse homem nesse fetiche não é uma coisa muito fácil. E o Newton Duarte vai falar assim que a sociedade ela é resultante casual das ações individuais. As ações desses indivíduos só poderão ter como referência os interesses e necessidades particulares.
Então, como que a gente pode ver? O psicólogo ele pode contribuir em vários aspectos na sala de aula, na escola, no interior da Secretaria de Educação. Foi falado hoje de manhã, né? Trabalhar com formação de professores, ter projetos. A Marisa Meira fala que uma forma de trabalho crítico é quando você trabalha com projetos. Por quê? Quando você pisa na escola de manhã e sai na hora do almoço, a escola é um movimento só, né? Parece que o tempo todo você está apagando incêndio. Se você não conseguir fazer uma proposta, um projeto de intervenção, você corre o risco de trabalhar o dia inteiro e não fazer muita coisa. Não é? Quem está na escola sabe, né? Quanto que é cansativo. Por isso que eu falo assim, quando o aluno fala, professor, o que eu posso fazer na escola? Eu falo, nossa senhora, né? Quantas coisas que a gente pode fazer, né? Mas para isso a gente precisa se organizar, planejar. Assim como a gente exige do professor sistematização do trabalho, para que ele seja efetivo, o psicólogo também. Porque senão ele trabalha o dia inteiro, mas não consegue, né? É como se fosse uma areia que vai escorrendo pelos dedos. Você não consegue ver. Então, projetos coletivos são muito interessantes. Na época que eu trabalhava na prefeitura, a gente fazia um projeto de formação de professores e desenvolvia na rede. Ia para as escolas, chamava os professores da prefeitura, fazia trabalho com reunião com pais e desenvolvia na rede. Então, projetos, eles são sempre interessantes porque você consegue, faz o projeto com um grupo, pode aperfeiçoando esse projeto e você também dá uma diretriz. Quando chega no final do ano, você consegue falar o que você fez. Geralmente as escolas têm avaliado a gente perguntando a avaliação que a gente fez, não é? Ah, esse psicólogo trabalha bastante, ele avaliou não sei quantas crianças. Acho que esse é o melhor referencial para ver o quanto que a gente trabalhou, né? E também a gente lida, eu acho que é uma frustração que a gente lida na escola, porque a gente trabalha. Teve uma professora que eu trabalhei com ela há muito tempo. Por quê? Isso faz um tempo já. Ela puxava a orelha das crianças, ela gritava. Daí eu conversava com ela, chamava 1, 2, 3 vezes, e conversávamos. Um dia ela falou para mim, naqueles ônibus que a gente ia para a prefeitura, sabe aqueles ônibus cheios de gente, que o psicólogo entrava, todo mundo olhava, nossa, tá apertado hoje, o que será que está acontecendo? Né? A gente se sentia pior do mundo ali, né? Que a gente ia para a escola no espaço dos professores. Um dia essa professora olhou para mim e falou assim, nossa, sabia que hoje à noite, junto com o meu travesseiro, eu fiquei pensando, eu acho que eu tenho que fazer não sei o que lá. Falei, puxa,